Muito bem, minha querida igreja, boa noite a todos. É muito bom estar aqui novamente, diretamente da igreja de Posse, aqui na região serrana do estado do Rio de Janeiro, Petrópolis. E estamos aqui para começarmos uma série muito interessante sobre o grande conflito. O grande conflito, ele existe e tem proporções universais. Há uma grande controvérsia, hoje, nós estamos vivenciando uma grande batalha, uma grande controvérsia, um grande conflito entre o bem e o mal. Se de um lado a gente tem Jesus Cristo, do outro lado a gente tem Satanás. Se a gente tem de um lado a verdade e do outro a mentira. De um lado o caminho estreito, do outro lado o caminho largo. De um lado a gente tem a porta espaçosa, do outro lado a gente encontra nas escrituras a porta estreita. E por falar em caminho estreito, caminho largo, porta estreita, porta larga, você não pode perder os temas desta série. Hoje é só o começo, nós teremos todos os domingos. Aliás, frequente uma igreja adventista do sétimo dia mais próxima de você, porque a partir de agora estamos mergulhando nos temas mais impressionantes das Sagradas Escrituras. A grande controvérsia, repito, o grande conflito, a grande batalha entre o bem e o mal. O tema de hoje é o futuro da humanidade. Eu gostaria nesse momento de abrir a palavra de Deus em 2 Pedro capítulo 1. 2 Pedro capítulo 1, verso 21. Feche seus olhos onde você estiver e se puder, e ore comigo. Obrigado, Pai do céu. A Tua palavra será aberta. Fale mais uma vez aos nossos corações. Nos dê a Tua iluminação, pois Te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Qual o futuro da humanidade? Você sabe qual o futuro da humanidade? Olha, existem algumas questões que a gente precisa deixar claro aqui, que devem ser respondidas. Antes que o pecado entrasse no planeta Terra, você sabe que Adão e Eva desfrutavam de uma comunhão assim, bem nítida, de uma comunhão profunda, de uma comunhão ininterrupta com o Papai do céu. Exatamente, pastor. Eles conversavam com Deus face a face, isso mesmo. Eles olhavam para Deus à viração do dia, à tardinha. Deus descia do paraíso e falava com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Olha que coisa boa, olha que maravilha. Os nossos pais foram criados perfeitos. A natureza foi criada perfeita. Evidentemente o mundo foi criado totalmente perfeito. E esse mundo que hoje nós temos, apesar de não ser mais perfeito, porque um intruso entrou neste planeta, erradicando algumas coisas, destruindo outras coisas, mas ainda nós temos a criação divina. Deus ainda sempre será o Criador de tudo e de todas as coisas. E então essa comunicação direta com Deus que Adão e Eva tinham antes do pecado fora quebrada, exatamente por conta da desobediência, da transgressão, conforme as Escrituras Sagradas nos dizem, dos nossos primeiros pais. Eles desobedeceram, então a raça humana foi privada deste alto privilégio que antes tivera em falar diretamente com Deus. Pastor, eles falavam e ouviam diretamente Deus. Deus falava e eles ouviam. Deus falava e além de ouvirem, eles viam a Deus face a face. Mas como eu já falei, um intruso entrou no planeta Terra, o pecado entrou nesta vida aqui, do lado de cá, lá do paraíso, aqui na Terra agora. O pecado entrou e isso fez uma ruptura, entende? Houve um ruído na comunicação entre Deus e o ser humano, entre o divino e o humano. Só que, através de um plano maravilhoso, elaborado por aquele que não pode errar,
através de um plano maravilhoso chamado plano da redenção, Deus abriu novamente esse caminho de comunicação, ou seja, esse caminho de comunhão com a humanidade, de comunicar-se com a raça humana, e começou a advertir a essa raça humana dos perigos que existem em experimentar o que eles não deveriam fazer, que é experimentar o mal. Ele ilumina então as pessoas através da revelação. Existe a revelação geral, né? A revelação de Deus através da natureza, a revelação natural, e existe a revelação especial. Essa revelação especial, ela veio em carne e osso aqui, para este lado de cá. Essa revelação se chama Jesus Cristo. E Jesus Cristo, criançada, Jesus Cristo, você da idade mais amadurecida, Jesus Cristo, meus irmãos, ele veio em pessoa, ou seja, Deus, antes de ser Jesus Cristo, Deus, antes de ser Deus encarnado, ele era Deus pré-encarnado. Então o que acontece? Houve um milagre aí, a encarnação de Deus, ou seja, Deus encarna-se. Eu não falei reencarna-se, eu falei encarna-se. Deus virou gente como a gente, parecido com a humanidade. Ele se revestiu de humanidade e veio aqui para um objetivo, para fazer algo excepcional, sensacional, espetacular, fantástico, algo que nenhum mortal poderia fazer, algo que nenhum anjo, até mesmo celestial, anjo perfeito, poderia tê-lo feito. Então, ele veio aqui para religar, aí uma palavra do original latim para religião, religare, que quer dizer religar. E Jesus fez essa religação, porque essa comunicação fora quebrada, vocês entenderam? Essa comunicação foi rompida por causa do pecado. O pecado fez essa separação. É a única coisa que faz Deus separar da humanidade, e a única coisa que faz a humanidade separar-se de Deus. O que é, gente? As nossas transgressões, os nossos pecados. E esse pecado, os nossos pecados, fizeram essa separação. Aí Jesus Cristo veio como uma revelação especial de Deus, veio aqui para nos trazer as boas novas de salvação, o religare, para religar novamente o homem que havia se desligado da fonte da vida eterna, que é a pessoa maravilhosa de Deus. Aí no capítulo 1 da segunda carta de Pedro, capítulo 1 de 2 Pedro, verso 21, Deus nos revela também, através de uma revelação poderosa, chamada Escritura Sagrada. Veja o capítulo 1, verso 21, e a Bíblia nos diz assim, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos por quem? Pelo Espírito Santo. Então, aqui nós temos uma revelação. A palavra de Deus, ela não somente tem, mas ela é a própria palavra dele. A Bíblia, gente, é a palavra revelada. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que Deus se revela não apenas através de sonhos e visões. Deus se revela não apenas através da natureza, através de sua revelação geral, de sua revelação natural. Através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Deus se revelou, Ele veio aqui em pessoa. Ele também se revela através desse livro aqui, a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela é a revelação escrita. Claro que a Palavra de Deus, ela foi escrita por homens, a Bíblia diz, mas foram homens inspirados pelo Espírito Santo. A palavra no grego é theopneustos, ou seja, o que isso significa em português? O sopro de Deus, inspiração. Então Deus inspirou, Deus soprou a sua inspiração em homens pecadores, mas foram homens santos, não perfeitos, mas foram homens
que se entregaram totalmente nas mãos de Deus e tornaram-se revelações para nós através da palavra de Deus. Existem algumas perguntas e eu vou para a parte final. Existem algumas questões, algumas interrogações que intrigam a raça humana. E você vai concordar comigo. Diante dessa situação do mundo hoje, por exemplo, mais de 2023 anos de pecado, mais de 6.000, né? De pecado, nós já temos 2023 anos de Cristo para cá, mas são mais de 6.000 anos de pecado, e diante dessa situação hoje, há várias perguntas que não querem calar, que nós fazemos e talvez sem respostas. A primeira é: se Deus é tão bom, pastor, por que então existe o mal? Se Deus é tão bom, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? E a última questão: qual a causa real do sofrimento e da dor? Como essas perguntas, essas interrogações podem ser respondidas? Eu quero dizer para você que qualquer tentativa de responder a estas 3 perguntas que fiz para vocês, sem a compreensão da grande controvérsia entre o bem e o mal, sem o grande conflito estar como pano de fundo, nós estaremos fadados ao fracasso. Porque o grande conflito entre o bem e o mal nos dá a resposta a estas e outras perguntas inquietantes. Portanto, precisamos conhecer os fundamentos deste grande conflito. E durante esses 9 domingos, hoje e mais 8, nós pretendemos, através do estudo deste grande assunto cataclísmico, assunto apocalíptico, nós pretendemos responder a estas questões inquietantes que às vezes machuca o nosso coração. E onde encontraremos essas respostas, pastor? Tendo como pano de fundo, background, o grande conflito entre o bem e o mal, nós descobriremos através da palavra de Deus, porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade. Vocês estão quietos aqui? Vocês estão quietos aqui, estão com vergonha de falar? E conhecereis a verdade? João 8,32. O pessoal lá do chat também, faz o seu pedido de oração que a gente vai orar por você. Isso fica gravado, viu, no canal, e a gente vai editar, a gente vai fazer o melhor possível, vai copiar todas as perguntas, todas as orações, e a gente vai orar por vocês. A verdade, ela liberta. E o mal, meus irmãos, só existe. Sabe por que o mal só existe? Porque os seres humanos foram criados com o direito de escolha. Isso se chama livre-arbítrio. Os seres humanos, eles têm esse poder de escolher. Fomos criados com esses, como seres livres, né? Com esse direito de escolher. E então nós não somos obrigados a escolher o bem, como também não somos obrigados a escolher o mal. Então isso não é uma imposição de Deus. Por isso que o mal existe. E o mal começou lá nos tempos da eternidade, com um anjo que foi rebelado, né? Ele se rebelou, ele foi criado por Deus perfeito, Lúcifer, mas ele teve também o poder de escolher. Então, como Deus não obriga ninguém a obedecer-lhe, né? A gente também não é obrigado a fazer o contrário, a desobedecer. A gente não é obrigado a fazer o bem e a gente também não é obrigado a fazer o mal. Então o mal, ele foi apresentado pelo seu originador. Quem é o autor do mal? Satanás. O bem, quem foi o bem? O próprio Jesus Cristo, o Espírito Santo, o Deus. Então Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são a trindade do bem, que teve como premissa fazer o que é certo, fazer o que é justo, fazer o que é organizado, fazer o que é perfeito. Mas veio um anjo, se rebelou porque teve o livre-arbítrio. Então nós não podemos dizer que o mal surgiu porque a culpa foi de um Deus todo-poderoso, porque tem muita gente que diz assim, se Deus sabia que o mal iria existir, por que ele então criou esse anjo que se rebelou? Espera aí.
Deus criou não o mal, Ele criou um anjo perfeito, assim como criou também nossos pais primeiros aqui na terra. Quem eram? Adão e Eva. Então, Ele escolheu, o anjo escolheu, ele teve esse direito de escolher seguir o que não vale nada, o que não presta. Assim como os nossos pais aqui na terra também, quando o mal foi transferido para a terra, eles tinham o poder de escolha. E Deus deu direito para eles. E eles, infelizmente, escolheram o que não foi bom. Por conta de a escolha de um só homem, não é? A decisão de um só homem, o pecado veio a todos os homens, diz o apóstolo Paulo, a morte também passou como consequência a todos os homens. Mas, graças a Deus, veio também um homem. Claro, ele veio lá do céu, ele nasceu de uma virgem, ele se tornou Deus aqui conosco, Emanuel. Ele veio aqui como um ser humano e ele, por causa dele, nós podemos ter vida eterna. Por causa do velho homem Adão, nós podemos nos perder. Por causa do novo homem Cristo, podemos nos salvar. Então Jesus veio aqui resolver o problema de uma vez por todas do pecado. Por isso, até que o caráter... Pastor, por que Deus então... Já respondi, mas vou repetir a pergunta. Por que então Deus permitiu que o mal viesse? Resposta: Deus deu livre-arbítrio. Quem escolheu o mal não foi obrigado a fazê-lo. Quem escolheu o bem também não é obrigado a fazê-lo. Aí por que Deus então ainda não destruiu esse miserável do mal? Olha, Deus não o destruiu porque o caráter do mal, o caráter do inimigo, o caráter do maligno, ele deve ser plenamente exposto. Eu pergunto... Você tem alguma dúvida quanto ao caráter de Satanás e ao caráter de Jesus Cristo? Alguém aqui tem alguma dúvida? Mas tem muita gente que tem. Tem muita gente ainda que tem e pensa que é melhor seguir ao inimigo do que seguir ao amigo. Tem muita gente que tem dúvida ainda. Mas eu não tenho essa dúvida porque Cristo Jesus já veio e pagou esse preço por nós. Cristo na cruz ele morreu para nos dar a garantia de uma nova chance. Mas mesmo assim, com a morte de Jesus, há 2023 anos atrás, na montanha chamada Caveira do Calvário, do latim Calvarium, né? Monte do Gólgota, mesmo com a morte de Jesus, pagando o preço que nós deveríamos pagar, ele colocando-se no nosso lugar, ainda tem gente que tem dúvida. E por causa disso, Deus é sábio demais e permite que o diabo continue a fazer o que ele está fazendo, para que, de fato, o seu caráter seja exposto e revelado que ele não vale nada. E que Jesus Cristo veio aqui para pagar esse preço, e quem vale mais é Jesus. Por isso nós estamos num grande conflito. Ei, você que está me assistindo aí, você que está adorando a Deus através do canal, você que está aqui no presencial, ei, preste atenção, é coisa séria. Nós não somos espectadores. Pastor, eu estou nesse conflito? Não, eu sou apenas espectador, eu estou apenas assistindo. Eu quero que o circo pegue fogo. Tem muita gente que faz isso e pensa que por lavar as mãos está isento do grande conflito. Meu irmão, minha irmã, ei, olha, preste atenção. Nós todos estamos inseridos na grande controvérsia entre o bem e o mal. Todos nós estamos inseridos no grande conflito. Nós não somos espectadores, assistindo apenas o circo pegar fogo e a grande controvérsia colossal, universal, sensacional que se desenvolva. Não, nós somos participantes. De alguma forma, nós estamos aí, participando do grande conflito entre o bem e o mal. A pergunta que não quer calar: de que lado, pastor, eu devo estar nesse grande conflito? Depende de quê? Volto ao início, da sua escolha, da sua decisão, da minha escolha, da minha decisão. Eu participo, eu não assisto, tu participas, tu não assistes, nós participamos, todos estamos inseridos na grande controvérsia.
O que vai fazer a diferença nessa grande guerra é a nossa decisão de estar de um lado ou do outro. O futuro da humanidade, o futuro deste planeta, um pouco mais de 8 bilhões de habitantes. Eu estou falando hoje, um pouco mais de 8 bilhões de habitantes no globo terrestre, hoje, dia 16 de abril de 2023. Eu não sei quantos estão me assistindo em 2032, em 2045, em 2050. Eu não sei se você está me ouvindo agora. Talvez eu não esteja nem mais vivo. E você está ouvindo essa mensagem. O que vai determinar o êxito ou o fracasso da grande controvérsia, do grande conflito entre o bem e o mal, é a minha decisão, é a sua escolha, é a sua decisão, é a minha escolha, é a nossa decisão. E hoje eu proponho que escolhamos o bem e vivamos, amém? Hoje eu não só proponho, como eu estou reverberando, fazendo um delay das escrituras sagradas que o apóstolo Paulo falou. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça. A Bíblia propõe hoje 2 caminhos, 2 escolhas, e o que vai definir o nosso futuro, o que vai fazer toda e total diferença nessa grande guerra, será a minha decisão, a sua decisão, a sua escolha, a minha escolha. Se eu vou escolher decidir estar do lado de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ou se eu vou escolher decidir estar do lado do dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o enganador de todo mundo. Falar nele, o maligno, ele é o responsável pelo sofrimento, meu irmão. É o responsável pela injustiça social. É o responsável por toda a dor da humanidade. Porém, os seus dias, conforme o livro do grande conflito, fazendo um eco do grande livro apocalíptico de João, os seus dias estão se extinguindo. Ele tem pouco tempo. Por isso ele vai fazer o possível ou o impossível para você cair em desobediência e entregar sua vida a Ele, em vez de entregar a sua vida ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O propósito desta série, que só começou hoje e vai se estender nos próximos 8 domingos subsequentes, é mostrar estas grandes cenas do grande conflito entre a verdade, Jesus Cristo, e o erro, o inimigo de Jesus Cristo. E o propósito desta série é revelar os enganos do diabo e como podemos resistir a eles, os enganos do diabo, com sucesso. O propósito desta série, o grande conflito, irmão, irmã, é apresentar uma solução satisfatória para o grande problema do mal, lançando luz, claro, sobre a origem e o fim definitivo do pecado, de uma forma que revele plenamente a justiça e a bondade do nosso Criador. Eu termino como comecei. Antes da entrada do pecado, meu irmão, não havia esses tipos de problemas. Não havia injustiça social, não havia idolatria, não havia imoralidade sexual, não havia problemas de todo tipo, porque o ser humano desfrutava de uma plena ligação diária com Deus, comunhão ininterrupta com o Papai do céu. Infelizmente, essa comunhão
foi interrompida. Mas Deus elaborou um plano para salvar você, para me salvar. E esse plano chegou aqui. E a única maneira de conhecer satisfatoriamente a razão dos nossos infortúnios e a solução para estes infortúnios é através da compreensão deste grande conflito entre o bem e o mal. Deus, repito, não é o autor da desgraça, do sofrimento e do mal, mas Satanás é o seu originador e articulador. Para fornecer essas informações e advertências adequadas sobre a luta entre o bem e o mal, essa controvérsia, o grande conflito entre as forças do Jesus e as forças do inimigo de Jesus, nós iremos responder essas questões nos próximos domingos. Deus está lhe oferecendo hoje a excelente oportunidade de entrar neste grande conflito, se é que ainda não está inserido, se é que ainda não se preocupou em permanecer inserido neste grande conflito. Ele quer te oferecer essa oportunidade para você crescer mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Enfim, portanto, cabe a cada um de nós determinar de que lado deste grande conflito nós vamos estar. Não devemos esquecer de que o nosso destino eterno depende, repito, da nossa escolha. Se fizermos agora a escolha de seguir a Jesus, parabéns, nós estaremos do lado certo. Enquanto você ouve essa canção, eu gostaria de mostrar para você que Jesus Cristo, através da música e do louvor que agora será tocado, eu quero mostrar para você que Jesus Cristo está disposto a mudar, a transformar, a fazer uma metamorfose completa no meu e no seu coração. E agora, você decide também mudar? Lembre-se, se você escolher hoje o lado neste grande conflito entre o bem e o mal, o lado do bem, você já estará mudando, porque você está decidindo. E quem vai fazer a transformação completa no meu e no seu coração é Jesus. Então, enquanto você ouve, escute e peça a Deus: Senhor, vem e me muda. Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Você pode se entregar onde você estiver. Decida de que lado você quer estar. Eu também te condeno. Eu já tomei a decisão de me entregar a ti. Já decidi recomeçar. E não peques mais. Mas estou preso ao meu viver, com tanta coisa pra fazer. Já não consigo mais tempo pra te ver. Eu queria ter um tempo, conversar contigo a sós. Eu preciso desse tempo pra ouvir a tua voz. Sempre que eu paro pra pensar, me vem a sensação de que não vou mais conseguir. Mas quando encontro teu olhar,
Sinto a esperança renascer, sinto a fé voltar, sei que vou vencer. Me transforma, vem minha vida mudar, como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero, vem me mudar. Sempre que eu paro pra pensar, me vem a sensação de que não vou mais conseguir. Mas quando encontro teu olhar, sinto a esperança renascer, sinto a fé voltar, sei que vou vencer. Me transforma, vem minha vida mudar, como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero, vem me mudar. Me transforma, vem minha vida mudar, como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero, vem me mudar, vem me mudar. E a decisão que você tomou foi de entregar a vida a Jesus, porque Ele é o único que pode transformar, mudar completa e profundamente. Você já tomou a decisão de estar inserido no conflito entre o bem e o mal, mas já decidiu estar do lado do bem? Então, para confirmar a sua decisão, assim como você estiver, tanto no online como no presencial, se puder, confirme sua decisão fechando seus olhos e orando comigo. Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua graça, por Tua salvação, pelo Teu perdão, por Jesus ter vindo aqui e morrido no nosso lugar, colocando-se ao nosso favor e nos dando a Sua poderosa mão para mudar o nosso caráter, para que possamos um dia estar todos salvos na manhã da ressurreição e na tua volta, ao teu lado, no paraíso que o Senhor preparou para todos. Nos dê uma ótima semana para nós, que a tua graça seja o bastante e que a salvação em Cristo possa ser o suficiente para continuarmos escolhendo o teu lado na grande controvérsia entre o bem e o mal. Nos dê a tua bênção, pedimos-te agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Vocês que vieram hoje à igreja de Posse aqui em Petrópolis, vocês vão em paz com o Espírito Santo do lado de vocês, neste grande conflito entre o bem e o mal. E você que nos assistiu, adorou a Deus também através da internet, do Instagram, do YouTube, que o Senhor abençoe você também. Até o próximo domingo. Até lá, Deus te abençoe. Tchau.